Tudo bom? É a primeira vez? Sim, sim, sim. Seja bem-vinda. Daniela. Daniela, Tânia, tudo bom? Nicolas. Eu não sei. Eu sou filho dela. Ele pronto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Joana de Artes Spirit Society. É uma alegria muito grande estar aqui aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre, sobre a doutrina espírita junto com vocês. Feliz 2019. Alguns vieram aqui semana passada, vejo alguns rostinhos que estavam aqui, outros é a primeira semana aqui, essa é a nossa segunda semana de trabalho. E, gente, vocês acreditam que as crianças que nasceram em 2000 já são maiores de 18? Eu sou do tempo que o arco-íris não era preto e branco, do século passado, né? E como a gente está no início do ano, a gente sempre fala de resoluções, né? Eu imagino que vocês já estejam colocando em prática as resoluções para este ano, né? Já estamos no mês de janeiro. Ou ainda dá tempo de fazer aquelas últimas anotações para que a gente possa trabalhar o ano todo correndo atrás dessas resoluções, fazendo boas decisões, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio. É a primeira vez que eu uso esse púlpito aqui, estou me sentindo um pastor, amém, irmãos? Eu também preso. Muito legal, sim. Hoje, a lição proposta está no livro Jesus no Lar. É o capítulo 4, com a lição da semente. Hoje nós vamos falar por alguns minutos e a gente vai tentar, então, interpretar essa leitura, a lição da semente, de forma a nos ajudar a alcançar as nossas resoluções, a superar os desafios da nossa caminhada terrestre, sempre em acordo com as leis da divindade. E se tudo der certo, eu espero que a gente consiga sair daqui, encher o nosso espírito de esperança e bom ânimo, para termos um ano novo extraordinário. Eu vou começar então com a lição da semente, que são palavras ditas pelo Mestre Jesus. O Mestre estava então diante de uma assembleia familiar e, olhando todas aquelas pessoas que estavam ouvindo, perplexo, ele disse: de verdade, é muito difícil vencer os aflitivos da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Até no lar do Senhor comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer um coração puro e limpo, como seria de se desejar, porque ao nosso redor há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, continua Jesus dizendo, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Ela é quase imperceptível, e lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas mesmo assim ela germina. E ela suporta a pressão e as impurezas do solo, e nem isso lhe paralisa a marcha do crescimento. Ela atravessa o chão escuro, e embora dele retire grande parte do próprio alimento, o seu impulso em procurar a luz, acima de tudo, é dominante. Desde então, haja sol, haja chuva, faça dia ou faça noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então aqui eu trouxe apenas algumas ilustrações, né, para a gente memorizar essa fala de Jesus. Se analisarmos somente uma sementinha de trigo, ela é quase que imperceptível no solo, né? Mas dentro dessa semente a gente não é capaz de ver quantas coisas ela pode produzir, né? Umas folhas de trigo aqui, sementes
né, do ramo grande e dos produtos que a gente pode fazer, manipular, fazer com trigo. E aqui a semente germinada, que estava no subsolo escuro, sob os detritos, e mesmo assim germinou, cresceu. Jesus então continua ainda falando àquela assembleia. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa as longas raízes que o prendem às inibições terrestres. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente em favor do bem geral. O reencontro com a divindade, que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa. Na marcha em favor do bem geral, sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, pois jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. Aqui, a gente vai dar uma pausa na história, tentar falar um pouquinho sobre ela. Essas fotos, essa primeira foto, ela chama The Awakening. Ela representa aquela sementinha que germinou, que nós vimos na figura anterior. Ela é como se fosse o aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior. A foto do meio é uma estátua que chama Self-Made Man. Ela representa aquela semente que está crescendo buscando a luz, superando todos os obstáculos, em busca do seu crescimento. Ela representa o aprendiz, que apesar de estar preso às inibições terrestres, marcha sem descanso ao reencontro da divindade. E a terceira foto, um pouquinho apagada por causa da luz, aqui é como se fosse um soldado com asas, uma espada, por trás de Jesus, aqui ao lado, uma multidão, que representa o venturoso herdeiro de Deus, o espírito que já superou todos os obstáculos da terra ao seguir os passos do Mestre, produzindo frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Representa o fruto da semente, que é o fim da nossa evolução, que é a pureza do espírito. Então, como Jesus estava falando no momento em que eu dei a pausa, ele falou que o espírito, ele é o aprendiz que quer reencontrar com a divindade, produzir frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Como que a gente pode, então, reencontrar com a divindade? Nós somos aquela semente germinada. O que isso quer dizer? Para mim, e a gente vai ouvir mais sobre isso no decorrer dessa nossa conversa, que o espírito que sentiu o avivamento interior é aquele espírito que a gente chama o despertar do espírito. Aquele que tem consciência das suas próprias responsabilidades, das suas escolhas, e a partir do momento que ele tem esse encontro com o Mestre, que ele passa a ter consciência das suas responsabilidades, e ele é então apresentado ao caminho, à divindade, então ele sofre é o que a gente chama de avivamento, né? Então, nós somos esse aprendiz, e nós tivemos esse encontro com o Mestre, e agora estamos em busca da luz. Como a gente pode reencontrar a divindade? Eu encontrei esse livro... Encontrei não, isso é culpa do Haroldo. O Haroldo Dutra Dias é a minha inspiração para todas essas coisas que eu falo. Uma das palestras do Haroldo, ele fala sobre esse livro roteiro. E no capítulo 10, nessa leitura que chama Religião, eles nos dão algumas dicas de como que a gente pode, então, caminhar com uma evolução. Será que hoje, já que nós fizemos as nossas resoluções, e nós temos os nossos sonhos, será que a gente está andando pelos caminhos certos? Será que eu estou fazendo as melhores escolhas? Será que as minhas escolhas estão de acordo com as leis divinas? Para eu saber disso, quais são os recursos que eu posso utilizar, então,
para me ajudar a tomar essas escolhas melhores, para andar sempre de acordo com as leis que o Mestre veio nos ensinar. Essa leitura do livro Roteiro, então, ela começa assim, dizendo que a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Como está bem claro aqui, a ciência multiplica as possibilidades dos sentimentos, do sentido. Obrigado. Por que os cientistas querem, então, desenvolver tantos equipamentos, fazer análises tão profundas, e ao mesmo tempo, tanto para o micro quanto para o macro? Imaginemos hoje quantas doenças a gente pode curar com uma ressonância magnética, por exemplo, né? O desenvolvimento do microscópio eletrônico. Quanto mais profundo, maior é a ampliação da nossa visão. E assim, dos outros sentidos também. Por exemplo, hoje em dia nós já temos um robô em Marte. Imagina a capacidade da inteligência humana. Qual o limite dessa inteligência humana? Até onde a gente pode chegar? E por que toda essa curiosidade? A ciência, ela nos ajuda a observar melhor os fatos. A filosofia, então, ela aumenta os recursos do raciocínio. Por exemplo, há poucos anos, o tempo está passando tão rápido, os cientistas descobriram o genoma humano. Vocês lembram? Né? Foram capazes de decodificar o DNA. Houve, então, uma polêmica sobre a clonagem. Vocês lembram da clonagem? Então, essa parte você já imaginou? A gente pode ou não pode fazer a clonagem de um ser humano, por exemplo? Nessa parte entra a filosofia com raciocínio. Isso é moral, é ético, né? Então, são duas áreas que andam juntas. E essas duas áreas, elas olham para fora, né? A gente analisa a natureza, a gente observa o mundo externo, e dali a gente toma as decisões, a gente estuda o que fazer com essas observações. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. É ela que nos faz olhar para dentro. É a religião que nos faz reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. O nosso crescimento moral, as decisões que a gente toma de acordo com as observações científicas e as análises religiosas vai depender da sua moral, né? Se você vai tomar uma escolha ao seu próprio benefício ou dos seus colegas de trabalho, do seu grupo, da sua empresa ou do bem comum da sociedade em geral. Então, Emmanuel, ele continua dizendo: por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Os potenciais do sentimento, que ele disse aqui, estão no coração, é o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam no pensamento, no dínamo cerebral. O sentimento que está no coração gera um desejo que é levado para o cérebro. Do cérebro saem os pensamentos, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Vamos desenhar. Vocês lembram do desenho que eu fiz a última vez? Agora eu tive tempo para fazer ele melhorzinho. Para quem não estava aqui, é porque da última vez eu fiz a mão e pus a foto, sabe? Mas dessa vez deu para melhorar um pouco. Então, aqui a gente estava falando das emoções, né, que está no coração, que é o centro dos sentimentos. E depois vem os desejos, que estão no cérebro, com os pensamentos. Mas antes de falar disso, eu gostaria muito de falar sobre o livre-arbítrio. Abrir um pequeno parêntese aqui. Nós temos a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom, certo? Soberanamente justo e bom. Então,
Todas as leis do nosso planeta, todas as leis do universo, que regem o universo, são perfeitas e são imutáveis. Portanto, o nosso livre-arbítrio, ele está sujeito a essas leis divinas. Então, vamos ver aqui 2 pontos de vista do livre-arbítrio. Vamos imaginar aquele espírito que não sofreu, não passou pelo avivamento, pelo despertar do espírito. Aquele espírito que ainda acha que é uma vítima, uma consequência de um acaso, qualquer coisa que aconteça de ruim para essa pessoa ou para esse espírito, é o mundo conspirando contra essa pessoa. Então, vamos falar que esse espírito ainda não teve o despertar. Esse espírito, ele vai olhar as leis divinas, ele vai perceber Deus, e ao invés de conseguir enxergar em Deus uma figura de amor, de bondade, ele vai temer a Deus. Ao invés de amar, ele vai temer a Deus, né? E o que isso quer dizer? Quando você não sabe que caminho seguir, que decisões tomar, ou sabe, mas pratica o mal e escolhe caminhos que prejudicam as outras pessoas, a você mesmo, isso é uma escolha que vai contra as leis divinas. Por isso existe uma consequência para isso. E aí é que você conhece a justiça divina, que é a reparação que você tem que ter. O arrependimento, a reparação e a expiação. Por outro lado, aquele espírito que já passou pelo despertar, que tem consciência das suas escolhas e que sabe que se ele tomar boas atitudes que não sejam egoísticas, que sejam boas para ele, para as outras pessoas, ele vai estar caminhando de acordo com as leis divinas. Esse, então, vai conhecer o amor de Deus. E conhecendo, então, o amor de Deus, você conhece também a bondade, a pureza das leis divinas. Quando você regenera o seu espírito, você entra em contato com outros aspectos da divindade. Por exemplo, aquela criança birrenta, que o pai tem que estar colocando ela de castigo sempre. A criança não entende, mas depois essa criança vira um adulto e ela passa a entender, então, por que ele tinha aquele castigo. Como adulto, maduro, agora ele já não faz aqueles erros de criança. Então ele não preocupa mais com aqueles erros. Por exemplo, algum de vocês aqui notou que aqui dentro tem uma placa falando "No smoking"? Não. Porque talvez a maioria aqui não fume. É uma coisa que você não sente necessidade de passar por ela mais. Certo? Então, assim, você já tem, quando você não se preocupa mais com a plaquinha, por exemplo, você vai preocupar com outras coisas. Então, a mesma coisa com o seu livre-arbítrio, é a diferença entre o temor e o amor. Quando você passar a respeitar as leis divinas, você não vai temer a justiça divina, as expiações, as provas, as dificuldades. Você vai reconhecer o amor, a bondade e a justiça do Mestre. Então, voltando aqui ao nosso gráfico. Vamos começar aqui, ó. Eu sou um espírito que ainda não tive esse encontro com o Mestre Jesus. Eu ainda acho que eu sou uma obra do acaso. Tudo de ruim que acontece comigo não é culpa minha. Eu sou vítima. Eu vou encarnar aqui na Terra e vou sofrer influência de pessoas e circunstâncias. Todas as coisas que acontecerem comigo aqui vão gerar em mim emoções. Como eu sou um pessimista, uma pessoa, como era o próprio Bartolomeu, né, que você falou na sua palestra, o Bartolomeu, que ele era assim, ele era um pessimista, tudo para ele estava ruim. Quais são as emoções que vão surgir de você se você é um pessimista, se você está sempre vendo o lado negativo das pessoas? Você vai ter raiva, você vai ter ciúme, você vai ter inveja. E isso vai ficar martelando na sua cabeça ali, gerando pensamentos. Esses pensamentos, eles vão se externar de você.
Vão sair ali palavras, resoluções e atos. Quais são as palavras que você está colocando, que esse espírito, antes de despertar, está falando? O que ele está expondo dentro do coração, dentro dos pensamentos dele? Então, ele está lançando aí de novo para o exterior todo o pensamento negativo, toda a energia negativa que ele produziu. Vamos ver o outro lado, então. Você já é um espírito desperto, tem consciência dos seus atos e é responsável por todas as suas escolhas. Você reencarna aqui no planeta, rodeado de pessoas e circunstâncias. Mesmo diante de algumas dificuldades e mesmo diante das coisas boas que acontecem, essas influências vão te gerar emoções. Quais são os sentimentos que você faz, que você vai querer produzir em contato com essas circunstâncias e essas pessoas? Sentimentos de compaixão, humildade, paciência, caridade, amor ao próximo. Isso vai estar gerando pensamentos. E esses pensamentos vão transformar em atos. Quais são os atos que você vai refletir, então? Certo? Voltando, então, a falar de ciência, filosofia e religião, a gente viu, naquele primeiro parágrafo, Emmanuel dizendo que a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos, né? Ele amplia as nossas observações. E quem aqui já fez algum trabalho científico? Muita gente. Vocês vão lembrar que um trabalho científico, para ele ser aprovado, ele tem que ter toda a metodologia descrita, a estatística tem que ser bem feita, para que se uma próxima pessoa queira reproduzir aquele experimento, tem que dar o mesmo resultado, certo? E para isso, a gente usa a ciência, é assim que funciona a ciência, né? A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. Como a gente diz aqui, a ciência que nos vai ajudar no nosso crescimento intelectual. Então, quando você vai fazer um trabalho científico, você tem ali você cria uma hipótese, você recolhe umas amostras e você vai analisar essas amostras e fazer umas análises estatísticas com essas amostras, com esses dados amostrais. Se essa amostra aprovar, então, aquela hipótese, você consegue, então, uma nova teoria. É assim que funciona a ciência. Só que, mesmo com a estatística, a gente pode, de repente, tirar conclusões equivocadas. Às vezes a ciência mostra uma realidade, mostra um dado, mas a realidade pode ser outra. Ariano Suassuna morava numa cidade em Itaperoá, na Paraíba. Uma vez apareceu um desocupado lá para visitar ele e falou: Ariano, eu fiquei sabendo que você vai daqui de Itaperoá. Não, minto, estou pulando uma parte. É porque o Ariano, ele é um escritor brasileiro que eu tenho muita afinidade com ele, e ele costuma dizer que existem 3 tipos de mentiras: a mentira de Deus, a mentira do diabo e a estatística. Certo? A mentira de Deus é aquela que não vai trazer mal para mais ninguém. É aquela mentira que você conta para sobreviver. Por exemplo, o marido e a esposa vão sair à noite. Aí a esposa passa 3 horas se arrumando, né? Tira todas as roupas do guarda-roupa e veste aquela roupa. Aí na hora de sair pergunta pro marido: amor, você acha que eu fiquei gorda com essa roupa? Se ela tiver ficado gorda, vocês acham que esse marido vai responder a verdade? Nem sob ameaça de morte. Nem sob é capaz de perder a vida e acabar o casamento. Então, um exemplo de mentira de Deus. A mentira do diabo, segundo Ariano Suassuna, é aquela mentira pro mal. Aquela mentira que a pessoa conta para tirar alguma vantagem. As fake news de hoje em dia, que a gente compartilha em benefício de um político, ou em benefício de uma religião, ou em nosso próprio benefício, ou simplesmente para prejudicar o outro gratuitamente. Essa seria uma mentira do diabo. E a estatística. Como eu dizia, um desocupado apareceu na casa de Ariano, porque ficou sabendo que ele ia viajar de carro,
lá de Itaperoá, na Paraíba, até Salvador, na Bahia. Mas, Ariano, fiquei sabendo que você vai para Itaperoá de carro. Por que você não vai de avião? Ariano disse assim, olha, eu só conheço 2 tipos de viagem de avião. As tediosas e as fatais. Aí o cara insatisfeito, mas Ariano, as estatísticas mostram que é muito mais seguro viajar de avião do que de carro. Ariano responde então, pois me pegue 50 acidentes de carro e 50 acidentes de avião e me diga qual que teve mais sobrevivente. Aí o cara ainda insatisfeito, né? Agorando a viagem de Suassuna, falou, mas Ariano, essa estrada longa, vai que você cai num buraco aí, você é capaz de morrer. Ariano responde então, pior é o avião, que por onde ele vai o buraco segue. Né? Então a estatística é clara, o avião ele é mais seguro, mas que Ariano tem razão, ele tem, não é verdade? Então nisso falando da ciência, que quando a gente faz a observação dos fatos, que a gente tem todas as análises científicas, a gente tem observações melhores, certo? A filosofia, como nós dissemos anteriormente... aqui mais um detalhe. Essas fotos, não sei se vocês vão saber o que é. Isso daqui é um acelerador de partículas. No meu tempo... Olha como eu estou velho. No século passado, porque eu estudei isso aqui no século passado mesmo, né? A menor partícula que a gente conseguia descrever era o átomo, né? E o átomo era subdividido em prótons, elétrons e nêutrons. Isso daqui é um acelerador de partículas. Olha a capacidade da inteligência humana, até onde vai a curiosidade humana, o desejo de observar melhor. Eu sei que está meio difícil de ver. Esse círculo aqui, ó, ele está entre 2 países. Essa parte dentro da amarela aqui é a país, é a Suíça, ao redor é a França. E esse círculo não é, o acelerador não está aqui dentro. Ele é isso tudo aqui. Ele mede 28 quilômetros de diâmetro. Veja a dimensão disso. Para que eles construíram isso? Porque eles queriam acelerar partículas de próton para que essas partículas pudessem se chocar e eles tentarem descobrir uma outra partícula ainda menor. Tudo isso para tentar entender um pouco melhor sobre a teoria do Big Bang, né? E eles descobriram uma partícula chamada bóson de Higgs, que o próprio cientista chamou de a partícula de Deus, né? Que até então era a menor partícula que se tinha conhecimento. Talvez hoje até já exista outras. Existem outras. Tudo isso para melhorar a observação, para a gente poder conhecer melhor a nossa história evolutiva. A filosofia, então, ela vai nos ajudar com os raciocínios a respeito dessas observações. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta. Tudo isso que o homem procura observar, ele diz, aqueles que são céticos, diz que são obras do acaso. Nós que acreditamos em Deus sabemos que não, que é obra de Deus. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão número 4, pergunta qual é a prova da existência de Deus. Os Espíritos, então, respondem está num axioma que diz que não é feito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem. Ali é obra de Deus. Então, a filosofia vai ajudar a gente a observar e a interpretar os fenômenos da natureza, que são manifestações divinas. E ela também ajuda a gente a entender melhor de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. E também a religião. Como a gente disse anteriormente, é a força que alarga os potenciais do sentimento. É a religião que transforma, que faz você olhar para dentro. Né? Que é onde você vai reconhecer ali as suas virtudes, as suas imperfeições e saber
o que fazer com as observações dadas pela filosofia e pela ciência. É por isso que a gente diz que o espiritismo ele é dividido nessa tríplice formação, ciência, filosofia e religião, que ela estuda os fenômenos espíritas e a relação desses espíritos, os fenômenos espíritos e essa relação dos espíritos com o mundo material. Portanto, a religião ela altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Ainda no livro Religião, no livro Roteiro, capítulo Religião, esse é um parágrafo que Emmanuel escreve. Eu gostaria que a gente lesse ele primeiro, como se a gente estivesse falando da evolução da espécie humana, sem tocar na parte religiosa. Então vamos lá. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante, mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Para a evolução, para a ciência, tudo é obra do acaso. Eu lembro quando eu tinha aula de zoologia de vertebrados, a gente estudava ali qual era o primeiro ser que deu origem à vida, e aí as mutações que foram acontecendo no decorrer das eras, até chegar no homem. O homem, como nós já ouvimos falar, nós somos, entre aspas, primos dos macacos. Certo? Por quê? Porque nós temos uma formação genética muito parecida. Os nossos cromossomos são muito parecidos com os dos macacos, né? Nós descendemos de um ancestral comum. E aí eles falam, tipo, por isso que eles tentam estudar a origem do universo através do Big Bang, para poder entender melhor esse processo evolutivo de todas as espécies, né? Só que vamos, então, sem pensar que isso foi obra do acaso, vamos ler novamente, agora acrescentando o teor divino. Dos nossos antepassados vertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação e reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante, mas não é somente a razão do fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Você sabe o que é isso aqui? Pregador. Gente, o cara que inventou isso aqui é um gênio. Há 2 pedacinhos de pau, um aramezinho segurando. Você aperta aqui, ele abre, você solta, ele fecha automático. Muita tecnologia. Não vou nem falar do acelerador de partículas, não vou falar da nova sintonia de Beethoven, nem de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu quero que vocês peguem um macaco e treinem ele 50 anos, 500 anos e pedem ele para fazer isso aqui. Não faz. Nenhum. Pode ter algo, a gente costuma dizer que os cachorros são muito inteligentes. Não faz. Por que não faz, gente? Existe no ser humano uma luz espiritual, uma luz divina. Quando a gente lê o livro Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, a gente vê que ao criar o homem, Deus criou o homem do barro, do pó, da terra, e soprou. Esse sopro divino é que diferencia a espécie humana das outras espécies animais. É o Espírito, é a luz divina que existe dentro de nós. Por isso que ele falou que vós sois a imagem e semelhança. Então dá para ver a diferença. Não estou menosprezando as outras criações de Deus. Um verme tem tanto valor para Deus quanto nós. Mas existe na espécie humana essa capacidade intelectual, a consciência, a lei divina na nossa consciência,
que nos diferencia das outras espécies, que nos aproxima mais de Deus. Então, a gente já falou a gente estava falando agora há pouco de livre-arbítrio, das nossas escolhas, e podemos utilizar a ciência, a filosofia e a religião para ajudar nessas escolhas. Eu queria trazer para vocês aqui a recapitulação, né, falando que, assim como a semente que germinou, nós somos o aprendiz que teve o avivamento interior e que, através das nossas escolhas, caminhamos incessantemente com uma divindade. Vimos que a ciência, a filosofia e a religião podem nos ajudar a tomar melhores decisões, seja em benefício próprio ou coletivo. Então, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que souberam fazer boas escolhas. Quando eu falo boas escolhas, eu falo de escolhas que beneficiaram não somente a essa própria pessoa, ele ou ela, mas as outras pessoas que o cercavam ou que trabalhavam com eles ou que dependiam dessas, que sofreriam com essas escolhas. Poderia falar aqui de Paulo de Tarso, né, que todo mundo já conhece a história, imagino que todo mundo já ouviu falar muito, e ele era um judeu fanático, né, assim, muito estudioso, e depois tornou-se cristão, e é por causa dele que hoje a gente tem que ele que foi que expandiu o cristianismo. Poderia falar de Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros, psicografou mais de 400 livros, também mudou a história do espiritismo pelo mundo, junto com Divaldo Pereira Franco. E também poderia falar de um contemporâneo nosso, que é Haroldo Dutra Dias, que é a quem eu dedico essa palestra, que ele, para mim, hoje é o maior estudioso, para mim, vocês podem discordar, é lógico, da doutrina. Ele faz palestras extremamente profundas e maravilhosas, em quem eu inspiro bastante essas coisas todas que eu falo. Mas eu resolvi trazer histórias de pessoas que não são religiosas, pessoas que reencarnaram nesse planeta, que também tiveram as suas dificuldades, assim como todos nós aqui, e que essas dificuldades poderiam ser barreiras para essas pessoas, mas eles conseguiram fazer algo que as tornou diferente. Mês passado eu terminei de ler esse livro, chama Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes. Ele conta a história de pessoas que são, entre aspas, azarões, teriam tudo para dar errado, ou que acabaram em circunstâncias que tinham tudo para dar errado. A história que dá nome ao livro, que eu vou contar primeiro, é de Davi e Golias. Com certeza vocês já devem ter ouvido quando era criança, ou até mesmo algum filme, né? Então, isso eu vou tentar resumir, essa você já conhece. Nessa época, foi por volta do século XII. Davi era israelita e Golias ele era filisteu. Esses dois reinos estavam brigando por um território, só que eles chegaram a um ponto que aquele exército que avançasse tinha muita chance de perder por causa do terreno. Então seria meio que um suicídio. E esses dois exércitos ficaram ali parados por muito tempo. Sempre porque eles sabiam que se atacasse, o perdedor deveria ser subserviente ao vencedor. Foi então que Golias, que era um gigante de mais de 2 metros de altura, ele era um verdadeiro soldado, como eu disse, filisteu. Ele tinha um capacete de bronze, armadura, proteção, além disso tinha espada, tinha um punhal, faca, assim. Então ele era um verdadeiro guerreiro, além de gigante, de grande. E aí ele propôs ao exército inimigo que trouxesse o melhor soldado, ou aquele que vencesse a batalha, né, ficaria como o perdedor seria então subserviente. Então, como a gente sabe na história, Davi, que era um simples pastor de ovelhas, surgiu falando, não, eu vou enfrentar ele. O exército olhou espantado, não, mas você que é um pastor? Ele falou, não, eu, para proteger as minhas ovelhas, eu já enfrentei animais muito piores, inclusive leões.
E ele, caminhando rumo a Golias, Saul, que era o rei israelita, queria tirar as armaduras, as vestimentas dele, emprestar para Davi, mas Davi não falou, não, se eu vestir isso daí, eu não consigo nem andar, né? E caminhando rumo a Golias, ele pega as pedras, ele tem uma tiradeira, não sei como é que se chama no estado de vocês, mas Goiás é estilingue também, né? Que sim. E como todos, os dois exércitos ficaram espantados, mas Davi, um graveto que ele usava para apacentar as ovelhas, uma tiradeira, e eles, por que eles estavam espantados? Porque eles esperavam um confronto direto, né? É o que Golias é treinado, para um confronto direto. Só que, é óbvio, Davi, com a sua inteligência e astúcia, atirou a pedra na única parte exposta de Golias, que foi na testa. Golias caiu, Davi foi até ele, sacou a espada de Golias e cortou a cabeça, para ter certeza de que Golias estaria morto. Então, Davi e Golias é uma história de coragem de Davi e de inteligência, que a sua escolha salvou todo o reino, né? E ele não foi covarde diante daquele gigante obstáculo. O próximo exemplo é Emil J. Friedrich. Vamos chamar ele Jay. Jay, ele nasceu em 1927. Ele está vivo até hoje, né? 91 anos. Jay, ele é filho de imigrantes da Hungria, que vieram para cá mais ou menos em 1929, quando ele tinha 2 anos de idade. E o pai dele, junto com o irmão, tinha um restaurante em Chicago. Eles mudaram para Chicago. Só que, por causa da como é que fala em português? Great Depression. A crise de 29. Então, o pai dele foi à falência e foi encontrado morto no banheiro, provavelmente por suicídio. Jay, ele tinha não sei se é irmão ou se é irmã, com 3 anos de diferença, e foi então que ele foi criado somente pela mãe. A mãe dele trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana, costurando aba de chapéu, aba de boné. Por causa disso, e ela ganhava 2 centavos por chapéu. O dinheiro que ela ganhava mal dava para pagar o aluguel. Por causa disso, enquanto ela trabalhava, Jay ficava na casa de uma outra imigrante irlandesa que cuidava de outras crianças, num bairro muito pobre de Chicago. E as únicas figuras que ele conhecia eram essa mulher e a mãe, 2 figuras femininas. Foi uma infância muito traumática, né, por causa da perda do pai, a pobreza, a ausência da mãe. Na época que ele tinha mais ou menos 9 a 10 anos, ele ficou doente. Foi então que ele foi visitado por um homem, que para ele já era uma coisa espantosa, né? Estar em contato com um homem vestido de branco, aquela roupa limpa. E isso despertou nele uma vontade de ser médico. O livro conta todos os detalhes dessa vida dele. Ele conseguiu, com muita dificuldade, tornar-se médico, biólogo. Hoje, ele é um médico muito reconhecido porque ele foi pioneiro no tratamento de crianças com leucemia. A coragem dele é descrita no livro porque, ao ver essas crianças morrendo de hemorragia nos hospitais, as pessoas não sabiam o que fazer, todos estavam desesperados, mas Jay já tinha sofrido tanta dificuldade na vida que ele já era meio, a gente pode dizer, sangue frio para a dificuldade, né? Ele não é que ele não sentia compaixão por aquelas pessoas que estavam sofrendo, mas é que ele sentia que precisava fazer alguma coisa e que nenhuma dor ou perda faria com que ele voltasse atrás. E ele brigou com todos os superiores do hospital, do instituto de pesquisa que ele estava, tentando os recursos mais inesperados possíveis para tentar acabar com essa hemorragia dessas crianças. E ele então conseguiu. Ele conseguiu dar os primeiros passos, então, para a quimioterapia, eliminando essa hemorragia. Então, a partir daí, salvando milhares de vidas, que a gente sabe que hoje, até hoje, o câncer é uma doença muito difícil, né? Mas que muitas pessoas conseguem o tratamento através da quimioterapia. Jay é um das pessoas que, com essa coragem
esse desejo de salvar vidas levou ele a enfrentar as barreiras burocráticas e as dores que ele via ali naquele ambiente. A André Trocmé, não sei o acento, mas vamos dizer André Trocmé. André Trocmé, ele era um pastor protestante. Ele viveu de 1901 até 1971 numa cidade no sudeste da França. Foi a época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas estavam eliminando todos os judeus e muitos judeus se fugiam. E esse pastor protestante, André Trocmé, começou a receber esses refugiados na cidade dele. Era uma vila pequena e ele sabia que se os nazistas descobrissem, ele também seria morto. Mas ele insistiu assim mesmo, e para ser bem resumido na história, ele, junto à esposa, chamava Magda, e toda a comunidade ali, era uma cidade pequena, o que fazia essas pessoas irem para lá é porque era um terreno muito acidentado e de difícil acesso. Por isso que as pessoas vinham para lá, porque elas achavam que era um bom esconderijo. E toda essa comunidade ajudou ele a dar abrigo para esses refugiados, que para ele não eram judeus, mas era o povo da Bíblia. E tem uma fala dele que diz: essas pessoas vieram pedindo ajuda e abrigo. Eu sou o pastor, um pastor não abandona seu rebanho. Eu não sei o que é um judeu, só sei o que é um ser humano. Então, André Trocmé é um exemplo de pessoa que as suas escolhas, arriscando sua própria vida, ele escolheu o amor ao próximo, a fé no Cristo e teve coragem. Esses são apenas alguns exemplos de pessoas que souberam fazer escolhas que beneficiaram a eles mesmos e também várias outras pessoas. Não sei se vocês se lembram, mas a gente começou a falar da mensagem da semente, né? Então vamos voltar para ela. A gente parou na parte onde Jesus diz que o reencontro com a divindade constitui ao aprendiz. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Vamos lá. O reencontro com a divindade constitui ao aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, objetivo mutável e não mais descansa na marcha em favor do bem geral. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Isso, essa foi a parte que nós paramos na leitura. Obrigado, Ligia. Então, agora que a gente já sabe da importância do nosso livre-arbítrio, das consequências e dos impactos das nossas decisões, que essas consequências essas escolhas que vocês fizeram nas resoluções de vocês, qual o impacto que isso vai trazer na vida de vocês, na vida de outras pessoas. Vamos dar continuidade na mensagem do mestre. Ele, então, depois de falar isso que a Lígia leu, ele silenciou por alguns momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Lembrando dos exemplos que eu acabei de falar, mesmo que você guarde os pés encarcerados no lodo da terra, você ainda assim é capaz de praticar o bem. No lugar onde se encontra e é o traço indiscutível da sua elevação. Quando a gente estava falando da semente que procura a luz, é aqui onde você está, diante das circunstâncias e das pessoas que te cercam, é que você é capaz de fazer o bem. E esse bem que você pratica, no lugar onde você está, é que vai te ajudar na sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime.
Nesse momento que Jesus falou isso, Pedro, que é o Simão Pedro, né, pergunta para o mestre: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Eu queria perguntar para vocês, nas resoluções de vocês, vocês escreveram alguma coisa em benefício do próximo? Não estou julgando ninguém, tá? Só para a gente pensar. Tá? Foi então que Jesus esboçou, tá? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Este, Simão, representa os sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. É como a semente que é lançada na terra e não germina. Se ela não está nas condições favoráveis, temperatura, pressão, umidade, aquela semente não vai germinar. É como se nós tivéssemos recebido a mensagem do Cristo e não fizéssemos nada com ela. A gente é inútil, né? Está falando aqui. Preciosos valores do céu, mas que se tornam inúteis por muito tempo. Mas estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas em dias. Como aquela semente que não germinou no solo, vai haver um novo arado, uma nova chuva, e essa semente vai encontrar uma nova oportunidade para germinar. Nós temos as provas e as expiações aqui no nosso planeta, que vão nos empurrar para poder germinar, para poder dar fruto, né? Eu costumo dizer que a dor é a régua niveladora da humanidade. Não importa se você é rico, se você é pobre, dor é dor para todo mundo. E é ela que vai te incentivar a superar um obstáculo, seja uma doença, seja a perda de um ente querido. Então, são as dores, são os furacões e aguaceiros que farão essa semente germinar. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Então, vamos lembrar que existe no plano espiritual milhões de espíritos querendo uma oportunidade de reencarnar. E nós já estamos aqui. Então, vamos aproveitar que nós já somos essa semente que germinou e vamos caminhar seguindo a luz. Eu estou aqui junto com vocês, não posso levar vocês em lugar nenhum adiante, posso ir junto. Mas o Mestre, que é Jesus, veio para nos mostrar o caminho. E para concluir, então, eu queria pedir a Deus que possa ajudar a cada um de vocês a realizar todos os seus sonhos para a vida inteira, principalmente as resoluções para 2019. Se você está passando por algum momento de dificuldade, seja uma crise financeira, uma depressão, a perda de um ente querido, uma doença qualquer, tenha fé no Mestre. A sua atitude, o seu pensamento diante dessa doença vai o primeiro passo para você sair desse detrito e enxergar a luz. Então, dê o primeiro passo, acredite no Mestre, acredite na luz divina, que você vai conseguir superar essa dificuldade. Mas se você não está passando por nada disso, você também tem sonhos. Se você é uma pessoa que quer conhecer uma mulher ou um rapaz que quer ter um relacionamento, se você quer uma promoção no trabalho, se você quer comprar um carro novo, uma casa nova, ou fazer a viagem dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos, faça boas escolhas, mas lembre sempre, nunca esqueça de estender a mão para aquele irmão que está do seu lado. Peça a Jesus que seja o nosso guia, ajudando sempre a gente a fazer as boas escolhas, ajudando-nos a lembrar de praticar a caridade sempre. E peço aos bons espíritos que nos guiem sempre, ajudando-nos a interpretar melhor a ciência, a filosofia e essa religião, que a gente pode também chamá-la assim, nos ajude a usar melhor o nosso livre-arbítrio, fazer boas escolhas, a ser pessoas que vão trazer
boas emoções para o mundo externo, que vão plantar uma semente positiva de amor no coração daquelas pessoas. Que a esperança e o bom ânimo estejam presentes em todos os dias de nossa vida. Que assim seja.